Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Aqui quem vos fala é Valcilene no RG e Maria para você. Então, vocês podem ver, hoje eu tô aqui na casa da minha mãe, na varanda dela. Estou de pé porque nosso assunto hoje, ele tem muito a ver com a nossa postura. Com você estar de pé ou deitado. Não que mude muita coisa você estar deitado, pelo horário agora principalmente, depois de um ranguinho, né? Dá um cochilo. Mas aqui eu quero me referir ao fato de você estar deitado no caixão. Porque enquanto você está de pé, vivo, respirando, você pode fazer muita coisa. E o que nós vamos tratar aqui hoje é justamente sobre isso. A partir do momento que você se deitar, com as mãozinhas assim tão bonitinha, né? Segurando o coração que não bate mais, você não pode fazer mais nada. E é o que eu convido vocês, se quiserem ler comigo na palavra, que está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versos 10. Um cabelo aqui. Que diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, ou seja, depois dessa vida, para onde tu vais, eu também vou, todos nós, ninguém escapa, para onde tu vais, não há obra, não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É o que nós estamos dedicando o nosso tempo aqui. Para quê? Para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria, para que o nosso tempo presente aqui nesta terra seja um tempo benéfico. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês na nossa live de hoje. Quando a pergunta, o tema da live, foi o seguinte: tá fazendo o quê? É a pergunta que eu fiz, que é o tema da live. Por que? Deixa eu ajeitar. Por que tá fazendo o quê? Viu o que disse aqui na palavra? O que nós estamos fazendo só nos permite ser feito agora, neste tempo. Não há um depois, um além. E mais, nós devemos fazer de acordo com as nossas forças, aquilo que vier à nossa mão. Ou seja, não está exigindo nada demais de você, exigindo uma coisa assim que você se torne uma super-heroína, um super-herói. Não, faça aquilo que está à sua mão. O que tem na sua mão hoje? Tem a vida, tem o fôlego de vida. Você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha consciência das consequências que isso pode resultar para você. E é o que eu quero compartilhar com vocês. O seguinte: ontem, quando eu vinha para casa da minha mãe, eu venho de ônibus, né? São 15 minutos de calçado até aqui, Bom Jesus. E o seguinte, assim que eu entrei no transporte público, só um minutinho aqui, por favor. Obrigada pela paciência. Quando eu entrei no transporte público, até comentei isso ontem na live que eu fiz bem breve, que eu tava com muito sono, e o Senhor me acrescentou mais coisas durante a noite. Foi maravilhoso isso, foram mais experiências que eu adquiri. Então, eu entrei no veículo público e no transporte público, e assim que o cobrador me viu, logo depois que eu estava tentando me assentar, que é assim que eu estava de pé no corredor, para colocar minhas bolsas na segunda poltrona, o que aconteceu? Eu estava com uma pulseirinha de pérola, de elástico, aquelas bem vagabundinhas, sabe? E quando eu fui passar com a pulseirinha assim para colocar a bolsa, ela travou no braço da poltrona e espatifou bolinha de pérola para tudo quando foi lá dali no corredor do transporte, do corredor do ônibus. E o cobrador que estava lá no fundo já estava me observando. Então, no momento de cobrar minha passagem, ele se aproximou e falou assim: onde você vai? Tão bem arrumada. Olha só, lembra a questão de ontem, tá vendo? Por conta de uma veste, fui julgada como puta. E por estar vestida com uma outra veste, ele fez a seguinte pergunta: onde você vai tão bem arrumada, tão chique, esse luxo todo? E eu respondi para ele: vou para a igreja.
Vamos? Ainda o convidei. E ele não me respondeu. Não me respondeu nada. Recebi a passagem e continuamos o trajeto. Interessante, sabe o quê? É que foi um passeio, apesar de 15 minutos, foi muito rápido. Eu reparei, falei, nossa, quando pensei que não, já estávamos quase chegando. E antes de chegar no meu destino, ele desceu primeiro que eu, ele desceria primeiro que eu. Mas antes, o que eu fiz? Eu troquei de poltrona, porque vários passageiros desceram na rodoviária e eu teria mais uns 5 minutos ainda no transporte. Eu fui para a poltrona da frente e ele se chegou na poltrona onde eu estava e haviam caído ali um monte de bolinha de pérola. Ele recolheu aquelas pedrinhas, até as maiores. Aí você chegou na poltrona onde eu estava e falou assim, toma a sua pérola preciosa. E na hora eu falei assim, não precisa, isso aí é biju, não quero isso não. Aí ele falou assim, tá. Tava pegando as coisas dele na parte de cima, que ele iria descer, e ele falou assim, tá bom, mas eu vou deixá-la aqui, porque você vai receber pérolas mais preciosas de verdade. Ele falou desse jeito comigo. E na mesma hora, sabe qual foi a minha atitude? Eu falei, recebo essa profecia. Eu recebo essa profecia. Por quê, meus amigos? Olha só. Quando nós entramos dentro de um veículo, ou seja, na nossa vida, quando o seu espírito, a sua alma entrou, ela tem por si um trajeto a percorrer. E assim como eu cheguei no destino de Bom Jesus, a nossa alma também está destinada ao céu, ao Pai. Só que muitas coisas podem acontecer durante esse percurso. Assim, muitas coisas podem nos acontecer, nos afetar, como foi que aconteceu comigo. O que aconteceu ali? Eu entrei, antes mesmo de me assentar, a pulseirinha se rompeu. O que quer dizer isso? E se fosse a minha vida? E se fosse a sua vida? É assim? Verdade? Porque a partir do momento que a gente acorda, que você teve o primeiro fôlego de vida, que você fala, tô viva, tô respirando ainda. Começa a sua viagem. Você começou um trajeto. Mas quem garante que esse seu trajeto não vai se romper, de repente, antes mesmo de você sentar, como aconteceu comigo. Antes mesmo de eu sentar, a pulseirinha se rompeu, comparando assim com a nossa vida. Nós não temos certeza, meus amigos, se o dia que a gente amanheceu, nós vamos chegar até o final desse dia, com o mesmo vigor, com a mesma força, respirando, que foi o que falou na palavra aqui, ó. Estão lembrando? Olha só, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, se a vida veio para você neste dia, se você está aí ó, com a sua pulseirinha ainda, o seu coração pulsando, que é uma pérola preciosa, que na hora que ele parar, acabou sua vida, nós precisamos, eu precisamos fazer o quê? Fazer aquilo que é capaz, aquilo que a nossa força nos permite. E se a sua força não permite fazer mais, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele vai te capacitar. Assim como aquele homem falou para mim, aquele cobrador. E olha só que interessante. Um cobrador. Existe maior cobrador senão o tempo? Observa. Eu andei para frente, eu sentei numa poltrona mais à frente e ele veio com aquelas pérolazinhas que eu havia deixado espalhada lá naquele banco e me entregou. Assim é o tempo na nossa vida. Aquilo que nós estamos espalhando no nosso momento hoje, o presente, é aquilo que o cobrador, o tempo é um cobrador, ó, preciso, ele cobra na hora certa. Então, aquele cobrador, ele vai recolher aquilo que você espalhou e vai te entregar direitinho, do jeitinho que você espalhou. E nós? O que será que nós estamos espalhando? Graças a Deus que eu espalhei naquele ônibus ali, foi pérola. Mas podia ter sido o quê? Podia ter sido alvoroço, podia ter sido uma bagunça, podia ter sido fofoca, podia ter sido um inferno de coisas. Mas louvado seja Deus, eu espalhei pérolas.
pérolas, ainda que falsificadas, mas trazendo para a vida espiritual, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou espalhando essas pérolas, eu estou plantando, eu estou lançando essas sementes no coraçãozinho do Bunai, do Valdir, desse outro aqui em cima, Valdir Antunes, no coração das pessoas que dedicaram agora, falaram assim, não, vou escutar um pouquinho que essa mulher está falando lá. Sabe o que você está fazendo? Você está recebendo pérolas. Eu estou espalhando aqui, por minha causa não, que de mim eu não tenho nada que preste. Mas por isso aqui, pela palavra viva, pela palavra de vida, que restaura, que faz com que nos tranquilize, porque eu sei que se eu estou semeando essas pérolas, esta semente, amanhã, quando o cobrador vier, que ele vem, que o tempo é certo, ele passa para todo mundo, ele vai recolher essas pérolas e fazer igual o cobrador falou comigo, toma suas pérolas, toma. E eu falei, não, essas aí não valem nada. Mas ele falou, você vai receber pérolas de valor. E eu tomei posse. Mesma coisa acontece se você na sua vida hoje está espalhando o contrário. Faz isso não. Ainda é tempo, como eu li aqui na palavra. Olha só, essa palavra é muito eficaz, ela é muito atual. O que que diz? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, empenha a tua força em fazer o bem, em semear pérolas, em semear a semente da salvação, em semear até mesmo com seu testemunho. Porque só o fato de eu entrar no ônibus, ele me viu e perguntou, onde você vai tão chique, tão arrumada? E eu dei meu testemunho, eu vou para a igreja. E ainda o convidei. Assim, essas coisas, assim, meus amigos, elas têm um impacto ao nosso redor, na nossa vida, que de repente a gente não percebe no momento, mas depois aquilo tem um reflexo imensurável. Igual eu vou contar para vocês aqui. Como eu falei que o Senhor me acrescentou mais experiências, então, eu estou na casa da minha mãe, aí pela manhã ela estava falando para mim, justamente essa palavra aqui, ela... Boa tarde, Vicky, seja bem-vindo. Ela estava falando sobre o pai dela, porque ela não conheceu o pai quando ela, acho que com 2 aninhos, sabe? Ela não tem lembrança do pai. Muito novinha, o pai faleceu, tal. Mas uma coisa ficou semeado, uma coisa ficou plantada na cabeça da minha mãe. Sabe o que foi? Ela disse que quando ela era pequena, acho que 3 anos que ela perdeu o pai. Ela gostava muito de brincar na roça, né? Brincar com galinha, com pintinhos, essas coisas. E havia uma galinha do vizinho que sempre escapava pro quintal da minha avó. E um belo dia, essa galinha foi para lá pro quintal e minha mãe, criança muito curiosa, resolveu brincar com a galinha. A galinha veio na boca da minha mãe e pá, deu um pique, aquele bico afiado, e abriu a boca da minha mãe. Meu avô, chegando do trabalho, viu minha mãe com a boquinha cortada e perguntou para minha avó, Tereza, o que aconteceu com a boca da Lúcia? Que minha mãe se chama Lúcia. O que aconteceu com a boca da Lúcia? E minha avó respondeu, olha, foi a galinha do vizinho. Ela foi brincar com a galinha picou o lábio dela. Sabe o que meu avô fez? Imagina a estupidez que ele fez. Ele foi no quintal do vizinho. Primeiro ele começou pelos pintos, os pintinhos. Minha mãe acabou de contar isso pra mim hoje. Aliás, ela conta essa história desde que eu era pequenininha, entende? Quer dizer, isso ficou plantado na cabeça dela, ela não esquece isso. Ela não se lembra da imagem do pai, mas isso ela não esqueceu. Então ela conta assim, ele foi pegando pinto por pinto e foi quebrando a cabeça. Pá, pá. Quebrou todos os pintinhos. Estúpido, né? A galinha, os pintinhos tinham o que com isso? Nada a ver, nem a galinha. O culpado foi minha mãe. Mas criança tem culpa de alguma coisa? Criança não tem juízo. Criança não tem juízo. E assim ele fez. Pegou um pinto, pá, pegou outro, pá, foi quebrando. Quebrou todos os pintinhos. Depois, a galinha vendo, né? Porque a galinha defende os seus pintinhos. A galinha veio e ele da mesma forma pegou a galinha e prac, quebrou o pescoço. E falou assim, agora vem o dono. Pode vir. Você acha que o dono foi? Ó, o dono não foi até o meu avô, porque ele tinha fama de ser muito brabo. Mas pouco tempo depois ele veio a falecer. Veio a falecer
E esse dono das galinhas ainda falou assim, legal, você já vai? Leva seu cachorro também. Porque ele também tinha um cachorro que era muito bravo e quando passava boi em frente a, a casa, ele ia atrás do boi e arrancava o rabo do boi e levava para casa. Era um cachorro bem atentado, né? Mas o que quer dizer? O que eu quero falar com vocês sobre isso? Qual a lição que isso traz para as nossas vidas? Aquilo que a gente plantado aqui na nossa mente, ele fica assim, ele vai dar frutos. Quando está plantado, ela vai dar frutos. Nem que seja de uma lembrança ruim, igual ela tem lembrança do pai. Meu pai era uma pessoa estúpida. Para mim isso é estupidez. Era uma pessoa estúpida, era um homem violento. Foi o que gravou na vida dela. O tempo hoje dá para ela, entrega para ela, não pérolas. Ah, meu pai foi um homem bom, um homem, assim, como eu posso dizer, um homem não ímpio, um homem sensato, um homem culto, um homem generoso, misericordioso. Não, meu pai foi um homem estúpido, que matou, arrancou a cabeça de todos os pintinhos para se vingar de uma galinha, que nem sabia o que ele estava fazendo. Entende? Isso que a gente tem que prestar muita atenção, porque o tempo nos foi dado, o tempo está à nossa mão para a gente fazer conforme a nossa força. Deus não exige de você que você seja a super mulher, a Mulher Maravilha ou o super homem, não. Ele nos deu força capaz de fazer aquilo que ele espera de nós. É simples assim. Se ele está te dando a vida hoje, você tem capacidade de abrir a sua boca para conversar com o vizinho, para dar atenção, ou com o seu testemunho. Viu que eu entrei no ônibus, eu passei um testemunho, da mesma forma que ontem, quando eu falei na live lá da mulher morcego, a mulher gata, que de gata não tinha nada, suas garras. Então, dar um testemunho, tudo isso faz de nós semeadores. Que um dia, lá na frente, nós vamos colher. O cobrador vai nos entregar. Não tem para onde escapar, não adianta, ninguém vai fugir disso. Tenha certeza disso. Está nas tuas mãos, você pode fazer com a força que Deus te deu, com a força que você tem no momento, faça. Porque se você ficar esperando aqui, ó, igual diz aqui, porque no além, para onde tu vais para lá, hein? Eu também vou. Lá não tem obra, lá não vai ter testemunho, lá não tem projeto. Ah, eu vou projetar para fazer isso, vou começar, sabe? Vou começar a semear em 2026. Vou começar a mudar de vida em 2026. Vou começar a ser menos arrogante em 2026, sabe? Vou fazer um projeto aqui. Em 2026 eu vou ser menos fofoqueira. Em 2026 eu vou fazer o quê? E vai projetando. Aí você pensa assim, eu vou projetar para 2026. Só que hoje à noite mesmo, daqui 10 minutos, ó, acabou. Você vai respirar, cadê o fôlego? Acabou. O fôlego de vida foi, ó, tirado. Porque esse fôlego que está aí nas suas narinas agora não é seu e nem é meu. Foi Deus que assoprou nas nossas narinas e é dele, ele tira a hora que ele quiser. O que cabe a nós é o que está falando aqui na palavra. Só um minutinho, caiu aqui a caneta. O que fala é que está falando na palavra. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Se der para fazer pouquinho, faz pouquinho, porque é o que a tua força te permite. Igual eu queria fazer a live lá fora, porque lá fora a gente se sente mais desafiado, igual eu fiz aquele dia. Eu até gostei, porque tinha gente falando, tinha carro passando, eu me perdi umas horas em alguns momentos ali. Eu gostei do desafio, mas não deu para eu fazer lá fora, porque começou a dar uns pingos de chuva. Aí eu me recolhi aqui na varanda. É até mais confortável, né, dentro de casa. Assim, então, quer dizer, faz conforme a tua força. Dá para fazer? Faz. Você pode fazer pouco? Faça pouco. Faça pouco. Não tem importância. Obrigada, Valdir. Ele tá falando aqui, muito bom o ensino. Eu sou crente. Glória a Deus. Muito mais que crente, seja testemunho. Permita que as pessoas vejam no seu falar, no seu andar, no seu agir, que você carrega essa palavra aqui, ó, viva no seu coração. Porque com o nosso testemunho a gente fala muito mais do que muitas vezes ficar aqui, tagarelando, blá, 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 ou então a pregação, que é aquilo que eu já falei, né? Pregação, pra mim, pregação é o quê? É você pegar o prego, pegar o martelo e na cabeça do prego e pá, pá, pá. Isso pra mim é pregação. E eu entendo isso como pregação. Mas aqui nós estamos compartilhando, estamos fazendo igual Jesus quando fez com os discípulos. É isso que ele fazia, ele sentava assim, ó, e começava a conversar. É isso que ele fazia.
Ele começava a conversar do reino, ele começava a conversar da intimidade que ele tinha com o pai. É o que eu estou fazendo, estou conversando com vocês. Estou conversando, estou compartilhando da experiência que eu tive ontem, que para mim foi maravilhosa. Falei, Senhor, permita que quando o cobrador vier para mim, ele possa me entregar pérolas. Eu vou ficar muito satisfeita. Ainda que sejam pequenas ou grandes, que ficaram uma porção de pérola caída por lá, sabe? No ônibus. Mas ainda que seja pequena, grande, mas que o cobrador, que eu possa receber pérola e não uma outra coisa. Porque é assim, se você semear, ainda que seja contra a sua vontade, ou sei lá, igual no meu caso, a pulseirinha arrebentou contra a minha vontade, mas semeou. Querendo ou não, foi semeado. E se foi semeado, ela vai produzir frutos. E esses frutos vão voltar direitinho para você. Será que você está preparado para comer o fruto que você já semeou? Pensa aí com você. Por isso o tema da live. O que você está fazendo? Está semeando? Está espalhando o que ao seu redor aí? O que você tem espalhado? Espero eu que seja coisa boa. Quero colher com você, tá bom? Então, meus amigos, a nossa conversa de hoje, a nossa partilha de hoje foi essa. Espero que tenha feito sentido para vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.